Bom Bom dia, dia, Amanda. bom dia. Então, eu sinto que essas horas que eu peguei o conteúdo, era provavelmente a hora que eu melhor consigo formatar ele de um jeito mais legal para passar para as pessoas. Mas eu não vinha fazendo, então ontem à noite deu essa vontade. Falei, cara, eu vou começar a falar sobre as coisas que eu já aprendi para compartilhar elas, e aí não vai ser por mim, mas vai ser pela partilha mesmo, vai ser como. Então, eu comecei a organizar vídeos para fazer, enfim, queria depois compartilhar um pouco com vocês, porque também isso me fez refinar um pouco mais a ideia sobre do que, se eu ia começar a falar sobre isso, então explicar o que que é educação arcana mesmo, qual é o core ou a base, depois eu compartilho. Mas estou muito feliz com essas pesquisas e descobertas. E você, Camille, como você chega? Eu chego, é, parece que tem novas sementes para mim sendo plantadas. Eu estou quase com um espaço físico pronto para receber treinamentos. Então, eu tenho um sítiozinho, uma terrinha aqui que eu comprei faz 2 anos e agora ela vai ter um espaço para receber o que quer que os meus amigos queiram vir entregar, vir me visitar e dá para entregar contexto e treinamento. Então parece que assim, ó, meu corpo energético tá tipo, o espaço tá quase pronto. Agora começa a ir para o mundo e contar sobre isso, e contar sobre o que importa para você. Então, o que você falou, Israel, de tipo vontade de gravar, eu tô sentindo essa vontade de estar, tipo, exposta, sabe? Levar as minhas experiências, levar as minhas coisas e só falar, e ver o que chega. E então, tipo, tem esse um medo assim de o quê? O que vai ser o do dia? Porque a minha intenção é muito sem programação, é o que está vivo agora, o que me inspirou, e aí eu vou e gravo e vejo o que acontece. Então tem isso que está vivo assim, essa semente, e eu percebo também que tá estudando sobre a escola da vida tá me trazendo, tipo, tá me alimentando muito o meu corpo intelectual, sabe? Tipo, estruturar assim, eu não sabia que eu sentia tanta falta disso. Eu acho que é um pouco da minha caixa juridiquês, mas eu percebo que tem um alimento do meu corpo intelectual, assim, de tipo de ideias e de estruturação. Então, sinto alegria também por isso. É isso. Obrigada. Eu proponho para o fluxo ficar fluido, aí você chama a próxima pessoa, Camille, a próxima pessoa chama Hum, outra, etc. então, Nathalie, como você chega? Ah, oh, não sei se ela viu. Tá Não, você tá fechado o mutada. microfone. Aí. Desculpa, sou eu não ouvi. Eu convidei você para fazer um check-in, Nathalie, mas está travado. Acho que enquanto a Nathalie Sim. restabelece, então, Dri, você quer seguir? Você quer fazer um check-in? Era. Ah, eu chego um pouco bagunçada aqui da minha semana. Eu ia falar da minha manhã, mas eu acho que eu estou alguns dias bem bagunçada de atividades, de sobrecarga aqui de funções. E eu chego com um pouco de medo de eu não conseguir me concentrar o suficiente para esse encontro, mas eu queria muito estar aqui hoje. Então, eu peço desculpas se algumas vezes eu não consegui focar tanto, mas eu chego com alegria de conseguir pelo menos estar aqui. E estou feliz de ver o rostinho de vocês de novo. Tinha um tempo já que eu não via alguns de vocês. Saudade de vocês. Obrigada. Obrigada pelo espaço, pelo amparamento. Chego com gratidão também. Nath, se você estiver já preparada, a Tá palavra está com pronto. você.
Troquei aqui minha conexão. Eu chego sentindo a alegria de poder estar nesse espaço e poder aprender com vocês, trocar com vocês. Quero ter a oportunidade de contribuir mais. Sinto um pouco de medo da questão dos horários, de não conseguir acompanhar e, e, da, e de como está se desenrolando assim a coisa da contribuição, do ajudar, do comprometimento. Acho que é isso. Eu chamo a Cris. Oi, pessoal. Eu chego meia desorganizada. Já tinha vindo umas 5 pessoas da minha equipe com demandas e eu consegui colocar um limite e falar, gente, agora eu não posso. Eu tenho uma reunião que está tomando a minha quinta-feira, mas às 10h30 eu volto e a gente consegue se falar. Então, tipo assim, isso é um exercício para mim, porque é, eu me propus a estar aqui, né? Então, acho que vai dar tudo certo e avisei que se tiver alguma coisa urgente que eles podem vir aqui. E eu chego nesse espaço sempre com uma expectativa de aprender e de gerar novas sementes dentro do meu contexto de aprendizagem sobre essa educação arcana e sobre o que eu posso contribuir na vida dos meus filhos e contribuir com esse grupo, contribuir com esse mundo. Então, aqui é um espaço de investigação muitíssimo interessante para mim. E eu me conecto com alegria com vocês. De manhã eu estava tomando banho, eu fiz uma. Essa semana eu estava meditando e eu ouvi que a gente pode reivindicar o poder do nosso coração e reivindicar a nossa inteligência adormecida. Então, logo de manhã eu já intencionei essas duas questões para esse nosso grupo e para esse nosso estudo. Amanda, como você chega? Bom dia, pessoal. Acho interessante o movimento que está acontecendo, porque eu também chego agitada, assim, como se eu ainda não tivesse chegado, eu ainda estou chegando ainda, sabe? E eu tive uma manhã tranquila, e eu tô me perguntando onde foi que eu me perdi, assim, o que que foi que aconteceu, porque eu estava tranquila. E aí, na hora de entrar, entrei uns minutos antes, minha internet não funcionava, aí depois meu celular acabou a bateria, e depois, sabe, tipo, um monte de confusões, assim, eu falei, opa, tipo, tô agitada, aí não tô no encontro, tô chegando meio atrapalhada por causa dessas coisas. E assim, curioso, porque todo mundo falou um pouco disso, assim, né? Pelo menos o que eu escutei, assim. Então, eu ainda tô chegando, eu sinto que eu ainda não tô no meu centro, eu sinto que eu me confundi um pouco nessa chegada, então chego meio atrapalhada, assim. Gratidão. Como assim? Levantar as mãos, mexer as pontinhas do dedo assim, ó, lá em cima, lá no céu. Agora desce, respira fundo. Hum. Sente uma energia sua descendo pelo seu cordão de aterramento e subindo pelo cordão de aterramento. Se você tá com um agora bem estendido, assim, essa é uma. Muitas crianças hoje em dia elas se sentem sozinhas, porque mesmo quando os pais estão perto, porque os pais não estão ali, de verdade. O corpo deles está lá, mas a presença não tá ali, sabe? Não tá presente, tá no universo na cabeça, na frente, no futuro, atrás, em outros lugares. E isso faz falta para criança, né? E não para criança, faz falta para adulto também. Faz falta para os dois. Faz falta para adulto ter esse tempo de descanso e faz falta para criança ter a presença do adulto ali. Então, uma coisa que a gente pode fazer para estar mais presente para a gente, para as crianças, é praticar, minimizar o nosso agora. Então, a gente tem um agora, e um agora ele pode ser de muitos tamanhos.
Você pode ter o seu agora grandão, tipo, esse ano. E aí você vive nesse ano o tempo inteiro. Você pode ter o agora desse mês. Você vive esse mês, ou você vive esse trimestre, ou você vive esse dia, ou essa semana. Quem sabe do que eu tô falando? Quem aqui tem um agora de um ano? Levanta a mão, vamos ver o agora de um ano. Quem? Quem tem o agora do trimestre? Quem tem um agora da semana? Ok. Quem tem o agora do dia? Ok. E quem tem um agora no agora, do instante, dos segundos? Ok. Tá, então existem propósitos diferentes. Não estou falando, meu Deus, não tem o seu agora no ano. Isso é ruim, é errado. Você está fazendo algo errado. Não. O agora, em diferentes tamanhos, tem diferentes propósitos. Se você vai planejar o ano, ter um agora no ano é muito bom, muito eficiente. Não vai ter o agora no agora se é para você planejar o ano. Mas planejar o ano é algo que demora, dependendo, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Fazer uma organização que você precisa fazer ali. Depois que você terminou de fazer isso, tem por que o agora continuar no ano? É de alguma utilidade que o agora continue no ano depois que você já fez a tarefa que precisava que ele ficasse no ano? É que nem a semana. Cara, eu vou marcar o compromisso. Alguém tá me ligando e falando, Israel, quinta-feira, às 3 da tarde, fazer uma reunião. Eu expando o meu agora até quinta-feira. Tem uma utilidade para isso, né? Depois que eu marquei a reunião, tem utilidade eu manter o meu agora até quinta-feira? Então agora ele é maleável. Ele não quer dizer que eu preciso deixar ele só no agora ou deixar ele num tamanho específico. Ele cresce e desce. Eu posso construir o músculo de eu estar no controle da onde ele está. Então, preciso ver uma coisa de hoje. Expando agora para hoje. Acabou de resolver, agora no agora. Tem uma coisa para resolver para semana, agora na semana. Acabou de resolver, agora no agora. Então, eu uso o meu agora de sanfona quando precisa, mas eu mantenho por default no presente. Tenho um medo, às vezes, de que diz que, meu Deus, se eu fizer isso, eu vou perder alguma coisa. Eu vou esquecer as coisas. Eu tinha muito esse medo antes. A minha experiência é que o nosso medo nos conta. Ele nos conta. Ele nos avisa. E mesmo se ele não avisar uma vez ou outra, a gente aprende com isso, da próxima a gente lembra. Mas não vale o preço para não esquecer uma coisinha ou outra, eu viver em ansiedade fora do presente. Sabe, é muito caro. O preço não vale. Então, mas a minha experiência é que eu não deixo de fazer nada no trabalho. E assim, às vezes eu me lembro uma coisa de última hora, tipo, meu Deus, aquilo precisa acontecer. Mas eu consigo fazer. E valeu, porque eu tive um montão de tempo ali de presença gostoso. Então, minha proposta agora para a gente praticar é: você não vai precisar fazer isso com as mãos sempre, tá? Mas ajuda no começo a fazer com as mãos. Se o seu agora tá mais do que o agora nesse momento, você vai fechar os olhos, você vai pegar ele assim, abre rapidinho só para ver minhas mãos, você vai pegar ele e aí você vai encolher ele até agora, tá bom? Vamos lá. Você pega ele, você encolhe, 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 empurra, 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 e deixa ele no agora, bem agora. Isso. E aí, quando você precisar, você estica, depois você volta. Tá? Maravilhoso. Quem tá com agora no agora? Quem conseguiu? Sim? Ai, todo mundo, que maravilha. Coisa boa. Queria. Meu Deus. Calma aí, gente. Deixa eu passar um desodorante com uma suvaqueira minha aqui agora. Entendi. Pronto. Hum. Tá. Ontem eu tava com a pergunta à noite. Qual é a base? Qual é o core? Qual a mensagem principal da educação arcana? Eu tava com essa pergunta porque eu vou começar a fazer vídeos. E eu sempre senti que, cara, eu não posso simplesmente fazer vídeos pulando direto. Tipo, vou fazer um vídeo sobre como histórias ajudam a inspirar as crianças e podem ser. Porque é como se eu tô tentando falar com a pessoa fora do X no mapa dela.
ela não tá querendo isso. Logo eu vou oferecer algo que ela não quer ainda, sabe? Tem muito a ver com aquele documentário que a gente viu. Tem uma frase que uma adolescente fala naquele documentário que a gente viu, Ser e Vir a Ser, que fala sobre várias crianças que se escolarizaram. E aí tem uma menina lá que ela fala, é muito louco porque a escola ensina, ela responde perguntas que eu não tenho. Logo eu não pego as coisas de verdade, porque ela tá dando resposta para coisas que eu não tenho. Então eu sempre senti que fazer vídeos aleatórios sobre educação no Instagram era sobre dar respostas para perguntas que as pessoas não têm. E eu perguntei qual que é a mensagem core da educação arcana que eu preciso dar antes de qualquer outra coisa. Porque cada linha, filosofia ou ideia, ela tem uma mensagem core e ela se espalha entre fractais dessa mensagem para várias dimensões da vida. Então, se você pega o lado mais bonito e puro do cristianismo, vamos dizer assim, se você deixa de lado ali vários aspectos que não são tão legais e você pega no core, na base, no lado mais puro dele, a mensagem é sobre amor, é sobre amor incondicional. Então, amor incondicional expressado em todos os lugares. Esse arquétipo do que Jesus vem trazer é esse amor incondicional. Então, como é a vida com amor incondicional para todas as dimensões, para todas as pessoas, para todas as coisas, para todos os lados. Quando você pega o core do Espiritismo, é sobre evolução e caridade, sobre evolução e aprendizagem. Se você pega o core do Possibility Management, ele fala sobre essa responsabilidade radical, né? Mas conversando ontem com a Amanda, a minha companheira, a Amanda disse algo muito valioso, que para ela, o core do Possibility Management é sobre você criar fazer o que é preciso para você criar o que você quer criar no mundo. É sobre se tornar altamente eficiente em criar o que você quer criar no mundo. E aí é o processo de transformação que você precisa para fazer isso, sabe? E estava pensando sobre educação arcana, vendo várias possibilidades, e veio uma que eu queria partilhar com vocês. Ela veio em inglês, e aí eu traduzi para o português, tá? Mas aqui em inglês veio muito direto, assim, claro. Eu estava fazendo um pouco de exercício de raiva, de falar com raiva o que que é, para ter clareza. E aí veio Get your shit together and start to actually support children. E uma tradução para português assim seria resolver os seus BOs e começar a realmente apoiar as crianças. E é um resumo ou uma ideia de uma base meio que dividida em duas partes, mas bem clara, que é essa nova ideia de educação, essa nova premissa, tudo que a gente está pesquisando aqui é sobre resolver os seus BOs como adulto. Tipo, cara, não tem como você não passar as coisas adiante se você não resolve elas em você, sabe? Tipo, resolver os seus BOs, colocar seu centro, lidar com traumas, lidar com sobrevivência, trabalhar com seu baixo drama, virar ele em alto drama, sabe? Tipo, trabalhar, resolver os seus BOs, virar um adulto livre e natural e começar realmente a apoiar as crianças. Essa é a segunda camada. A primeira camada é resolver os seus BOs, a segunda é começar realmente a apoiar as crianças. E, e é muito forte porque se não é isso que a gente estava fazendo até agora, então o que que a gente estava fazendo? Porque muito do que eu não acho que a gente precisa convencer pessoas a amar as crianças. Eu acho que as pessoas já amam as crianças o suficiente, sabe? Eu não acho que existe um trabalho em convencer o mundo a amar as crianças, porque eu acho que amor pelas crianças não falta, sabe? Mas eu acho que é um trabalho de pesquisar como amar as crianças com eficiência, porque dá para amar as crianças ineficientemente. Sim. Tipo, dá para eu amo essa criança muito, então eu quero que ela vire um advogado porque eu sei que vai ser um bom trabalho para ela. E eu vou abusar essa criança a infância inteira para que ela vire um advogado porque eu acho que é o melhor. Da mesma forma que dá para eu amar muito uma planta e achar que tudo que ela precisa é crescer e ficar puxando os ramos dela para cima, ou afogar ela de água porque ela precisa de água. Então eu não acho que é um trabalho de. Acho que as pessoas amam as crianças o suficiente. Mas eu acho que o nível de matriz que a gente tem hoje na cultura moderna sobre como amar crianças com eficiência é um nível de matriz muito, muito
não, o geral da cultura não parece que é desprovido de ferramentas, mas também provido de ferramentas não úteis, provido de mitos, de ideias, de coisas que não ajudam de verdade. Então, essa para mim é um pouco do que eu estava sentindo ontem, ser assim, parte do que a Educação Arcana traz para o mundo. Sobre ajudar os pais, mães, educadores a resolverem seus BOs e ajudar eles a realmente apoiarem as crianças, a tornarem esse amor que eles têm pelas crianças uma expressão eficiente. Israel, Digo. Uhum, eu quando te escuto, é como se para mim faltasse algo ainda que, assim, na minha percepção, está mais ligado à essência das nossas discussões aqui. Eu acho que tem essa questão de resolver ajudar os pais a resolver os seus BOs para apoiar as crianças, mas para apoiar as crianças, para que elas sejam aquilo que elas nasceram para ser, sabe? Tipo, uhum, apoiar as crianças, porque o que que eu entendo do que a gente constrói aqui, que é uma ideia também que existe dentro de mim. As crianças, elas nascem, essa semente que elas carregam é uma semente de um propósito muito grande, muito lindo, tipo, de uma potência muito grande. E muitas vezes a nossa educação, por conta dos nossos BOs, a gente acaba impedindo as crianças de manifestarem essa essência, essa maravilha que existe dentro delas, sabe? Então, para mim, o propósito aqui, ele fica completo quando a gente explicita que a gente vai apoiar as crianças para que elas não se percam de si, sabe como? Assim, para que a nossa educação, ela não seja limitante, mas ela seja expansora disso que as crianças vieram fazer aqui nesse mundo, sabe? Possibilitadora do que elas vieram, que a essência delas exista, sabe? Porque eu vejo que uhum, muitas vezes, em nome do amor, que é o que você está dizendo, a gente mata as possibilidades daquela criança ser o que ela nasceu para ser, sabe? Em nome do uhum. amor. Então, eu completar, assim, agregaria isso Sim, para totalmente. Totalmente, tem razão. É algo que estava faltando e é muito core do que a gente faz aqui. É muito premissa. Então, mudei a frase. Coloquei: resolva seus BOs e comece a apoiar as crianças a serem o que elas vieram ser. isso. Comece a. Realmente ou é só direto? Resolva seus BOs e comece a realmente. Eu acho que a Nath tem uma contribuição. Pode falar, Nath. Eu senti assim o contrário, de primeiro amparar esse espaço para as crianças acessarem essa essência, o que elas vieram ser. Mas para isso, os pais precisam também de ferramentas, de estruturas para conseguir, né, fazer esse amparamento dessa maneira. Uhum. É, Sim, é muito sobre. Eu gosto muito dessa premissa tem uma premissa da Cidade Escola Line, que é um projeto educacional no sul do país, que ela fala, a premissa base dele é: eduquemos os adultos e deixemos as crianças em paz. Eu acho essa premissa deles maravilhosas, porque é isso, não as crianças estão precisando de educação arcana, sabe? É os adultos que estão precisando, porque eu não ensino permacultura para planta, sabe? A permacultura não é sobre sobre a planta, é sobre o permacultor criar um ambiente seguro para planta. Então, para mim, muito do nosso trabalho e o trabalho de educação, ele é sobre uma preparação do amparador de espaço, para que ele possa ali amparar um espaço seguro e fértil onde a criança se desenvolve, né? Acho que não tem uma habilidade específica que a gente precisa ensinar para as crianças ou algum conteúdo que a gente precisa que elas saibam, sabe? Eu acho que é coisas que os educadores ou pais e mães precisam saber para criar um ambiente onde a criança se desenvolve na na perfeição da linha do caminho específico dessa criança, né? E Tipo, é para muito mim, doido isso, né? Mas eu penso que pode ter pessoas que venham para o mundo ou crianças que venham para o mundo que nem precisem aprender a escrever direito, sabe?
Tipo, eu pego esse exemplo que é muito louco, porque escrita é algo que a gente tem muito como base. E ela realmente ajuda em várias coisas como sociedade. Mas eu tô falando que existe essa possibilidade, sim. Pode existir crianças que elas vieram para se comunicar com a língua de cifras e notas musicais, sabe? E que, tipo, não vai fazer falta para elas não saber escrever direito, porque tudo que elas vão querer fazer o dia inteiro é tocar piano, violão, violino, e etc. E o mundo vai amar que elas existem, sabe? Então, enfim, só dando um exemplo bem drástico, porque eu não tenho certeza se existe um, um conteúdo universal que crianças precisam saber. Até quando a gente pega coisas, né? Quando eu penso num conteúdo universal, eu vou pensar ali cara, eu posso pensar em educação financeira, eu posso pensar em inteligência emocional, né, cara? Quando a gente fala de inteligência emocional, dá para pensar que é uma coisa bem universal. Mas eu acho que até essas coisas são muito customizadas, porque podem ter crianças que não precisam de uma aula de inteligência emocional, porque elas são crianças que estão muito bem resolvidas já com isso. Por algum motivo elas vieram e elas são crianças que sabem naturalmente lidar muito bem com os sentimentos, ou que sabem, ou têm muita paciência, ou naturalmente criam autodrama na vida delas. Enquanto tem crianças que chegam e não, e elas precisam de um cuidado e uma dedicação, por exemplo, né? Ah, não, vamos criar uma educação que funciona. Agora vamos fazer assim. Agora na escola vai ter as aulas, não vai ser em carteiras, vai ser em círculos, e a gente vai ter mais dinâmicas, mas vai ter aula de 50 minutos de inteligência emocional, tem inteligência emocional 2, 3 vezes na semana. Aí tem a outra aula de 50 minutos de educação financeira, aí tem a outra aula de etc, etc. Então separa dessa forma. Tem crianças que eu acho que elas, durante períodos, elas vão precisar mais que 3 aulas de 50 minutos de inteligência emocional. Talvez elas precisem, talvez o que elas queiram e precisem seja mergulhar um trimestre, semestre inteiro apenas em inteligência emocional, porque é o próximo passo da evolução daquela criança específica, sabe? É o que e não não aprofundar em inteligência emocional lendo na carteira, mas digo, tendo um amparador de espaço olhando para isso, encontrando pequenas oportunidades de explorar isso com histórias ou com ambientes, situações que criam aonde isso se desenvolve, sabe? E ao mesmo tempo, acho que tem crianças que vão chegar e que elas não precisam mesmo de tanto tempo de inteligência emocional, porque não é a necessidade delas, necessariamente do momento. Mas elas têm momentos diferentes onde vai ser mais valioso aprender, porque é isso, né? O momento que é mais valioso para uma criança aprender sobre inteligência emocional é quando ela tem uma necessidade real sobre isso. Quando alguma coisa na casa dela ou na vida dela real está pedindo por essa descoberta. Assim como o melhor momento para uma criança aprender sobre educação financeira é quando tem uma necessidade real na vida dela, pedindo por esse aprendizado. Assim como o melhor momento para uma criança aprender inglês, se ela vier a precisar aprender inglês, é quando tem uma necessidade real batendo na porta para isso acontecer. Agora, não tem como você controlar numa sala de 30 crianças que todas elas tenham a mesma necessidade real ao mesmo tempo, sabe? Cada criança tem uma necessidade diferente no momento, logo um portal. Para mim, as necessidades elas são como portais de oportunidades de aprendizagem. Toda vez que um ser está encarando um problema real, seja ele uma criança ou um adulto, ele está como um portal de aprendizagem. Quer dizer, ele tem uma pergunta cuja uma resposta seria muito valiosa agora, ou cuja uma exploração seria muito valiosa e realmente ensinaria algo para ele. Não decoraria algo, mas ensinaria algo verdadeiramente para ele. Então, é um modelo onde todo mundo estuda a mesma coisa, no mesmo ritmo, por mais que essa coisa seja trocada por assuntos que são mais utilizados no dia a dia, ou que a gente pode compreender que são assuntos mais modernos e mais necessários, é, ainda assim, uma estrutura de modelo onde todos os crianças aprendem a mesma coisa na mesma hora, me parece não aproveitar da melhor forma as portas de aprendizagem que aparecem, porque cada uma daquelas crianças está com uma porta de aprendizagem ativada naquele momento. E a gente está falando sobre um outro assunto para elas, quando numa tem a porta de aprendizagem sobre o que que é o dinheiro e porque meu pai e minha mãe estão sempre falando sobre ele, enquanto a outra porta de aprendizagem que está aberta é, meu Deus, as nuvens são muito loucas, existem nuvens de noite, por que que existem nuvens de noite? Enquanto a outra porta que está aberta é como que eu planto uma bananeira?
eu não consigo, eu tô tentando muito, tá muito difícil. E a outra porta é, nossa, eu queria correr mais rápido. E a outra porta é, cara, eu tô sentindo essa raiva o tempo inteiro e não sei o que fazer com ela. Sabe? Então, tipo, cada criança tem uma porta, e no modelo onde as portas não são vistas no momento de necessidade, mas tem uma pré-estrutura organizada, a gente não tá aproveitando essas portas de aprendizagem para o desenvolvimento da criança, sabe? Então, nem lembro porque entrei nisso, mas enfim, foi uma coisa. Algum comentário ou observação sobre isso? Eu, Eu, eu... Vai sobre isso, que depois eu quero falar é, de outra coisa. eu concordo muito, assim, com essa fala. E eu consigo perceber vários momentos eu fazendo isso com meus filhos. É, mas quando eu penso em mais crianças, eu não consigo enxergar a prática disso. Como colocar isso em prática? Quais adultos colocariam isso em prática? Né? Qual a preparação de um adulto para colocar isso em prática, seja no ambiente informal, em casa, seja no ambiente formal, em algum tipo de instituição, não estou nem falando de escola, e cria um abismo tão grande entre essa fala que eu concordo com a realidade, com o que a gente conhece, com a vida como ela está hoje, que me dá uma grande angústia, assim, não consigo ainda discernir o sentimento que eu tenho agora. Mas é uma angústia. Como é que eu vou sair disso para ir para isso? Como é que eu coloco isso realmente em prática? O que é preciso fazer? Qual é o passo 1? Uhum. Acho que é um pouco de raiva que eu sinto, assim, de não ter Uhum. essa clareza, de não conseguir avançar um passo que seja, de não ter uma clareza desse abismo, assim, sabe? De como caminhar esse abismo. Uhum. Eu também, eu não sinto raiva, mas os questionamentos que surgem na minha mente são de natureza parecida. Quando a gente fala sobre esses potenciais de uma nova educação aqui, eles me parecem ancorar muito bem quando nós estamos falando de contextos com poucas crianças ou da individualidade de uma família, mas quando eu penso, eu ainda não consigo, toda vez que a gente está conversando, me descolar desse universo bem maior que eu convivo, que são muitas, muitas crianças, às vezes 40, sob a supervisão de um professor 30. Mas, ao mesmo tempo, me vem, na semana passada, quando Israel falou, não limita as possibilidades, né? Tipo, existe um mundo de possibilidades que a gente não está vendo, então só não fecha aqui, dizendo, o sistema é esse, isso é impossível. E aí, quando eu faço esse exercício, eu vejo, por exemplo, adolescentes que eu acompanho, inclusive a minha filha é uma delas, que quando eles estão alinhados às suas verdadeiras intenções, assim, aquilo que eles desejam fazer, eles precisam muito pouco da supervisão de um adulto, desde que antes, lá no início, eles tiveram possibilidade de experimentar, conduzir projetos de interesse individual, assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao mesmo tempo que eu estava aqui angustiada com essas mesmas angústias que a Adri trouxe, ao mesmo tempo eu fui lembrando de outras experiências. E aí eu lembrei dessa experiência que eu estou vivendo bem agora, que é ver a turma da minha filha, os adolescentes convivem com ela, tendo a oportunidade de desenvolver nesse ano de 2025, a escola deu para eles um espaço para que eles desenvolvessem projetos de interesse individual. E não tem nenhum adulto, assim, as reuniões são só assim, tá indo tudo bem, você precisa de alguma ajuda, mas o resto todo tá acontecendo sem que ninguém tenha que fazer nada. E eu vejo a minha filha extremamente comprometida em aprender o que ela precisa aprender para fazer o projeto dela acontecer, que é um projeto super legal, ela fez um clube de leitura de pais e filhos,
E aí tem inscrições, e tem o aplicativo, e tem toda a curadoria e a comunicação. E, tipo, ela tá fazendo isso completamente sozinha, sabe? Tipo assim, autônoma, e vai funcionar, sabe? Tá? E aí eu fico me perguntando assim, quantas vezes também a gente acha que as crianças precisam de muita guiança ou de muita orientação. Então, se o passo um não seria fomentar isso nelas em algum momento, sabe? O potencial. Não matar, na verdade, não precisa fomentar, não mata a criatividade, a iniciativa, a pesquisa, a busca. E aí, sabe, no momento que eles estiverem com mais compreensão de mundo, eu acho que eles mesmos têm condição de buscar. Ainda está desorganizado dentro de mim, mas assim, eu acho que a tentativa é não se fechar, sabe, nessa estrutura tão limitante que a gente tem hoje, assim. Uhum. E talvez imaginar que eles precisem menos do que a gente acha que eles precisam, assim, sabe? Uhum. Tem, tem camadas com o que você diz, Dri, que vem para mim, tá? Tem duas conversas diferentes. Tem do que é possível, quando a gente zera o game, quando a gente limpa e fala, ok, porque as duas conversas elas são importantes, tá? Tem a conversa do que é possível sem nenhuma marra e tem a conversa do que é possível dentro do sistema. São duas conversas diferentes, É. né? Sim, É, são duas importantes de se ter, porque tem pessoas que vão estar vendo isso daqui, que vão assistir a gravação, que vão estar na frente de criar um novo, e tem gente que vão estar na frente de dar pequenos passos com o antigo para não, porque a verdade é, a cultura moderna está desmoronando, o sistema educacional ele está desmoronando. Ele é um prédio desabando, ok? A gente precisa de pessoas reformando o prédio o suficiente para não desabar na cabeça de todo mundo. E a gente precisa de pessoas construindo um prédio novo. Precisa ter as duas frentes. Se não tem gente cuidando para o prédio não desabar, a gente perde uma geração inteira. Tá? Se todo mundo que é um bom educador ou que tem uma boa intenção vai para construir uma nova educação e abandona o sistema tradicional, a gente perde essa geração. A geração das crianças que estão hoje no sistema educacional não vão ter nenhuma oportunidade de uma boa referência, se todos os bons educadores saírem para ir para construir o novo. Mas se todos os educadores ficam para tentar mudar o velho e não constroem um novo prédio, não tem para onde ir. E a gente fica preso no prédio antigo. Então, são duas conversas importantes de se ter. É um trabalho honroso você abandonar o prédio para você criar uma nova educação, porque o mundo precisa de um novo prédio. E é um trabalho honroso você ficar para você dar passos e dar o melhor que pode para um grupo de crianças no sistema educacional que a gente está, porque senão elas não vão ter oportunidade, senão elas vão perder a oportunidade. Essas crianças específicas vão perder a oportunidade de, de crescer. Eu lembro que foi um grande luto para mim quando eu decidi isso. Quando eu decidi. Eu quase abri uma escola uns anos atrás. E aí eu decidi não fazer isso. E foi um luto para mim quando eu decidi não fazer isso. Porque quando eu decidi não fazer isso, eu falei: essas crianças todas aqui que eu amo e que eu conheço, não vão. Quando eu fizer, vai ser tarde demais para elas. E eu tô deixando elas. E eu chorei, foi um processo muito forte para mim. E foi uma escolha que eu fiz. Então, é um trabalho honroso. Eu preciso reforçar isso, Dri. É um trabalho honroso você ficar ali, porque a verdade é que se você sai, aquelas 30, 40 crianças não têm uma referência. Elas não vão ter uma. Talvez não tenham, né? Pode ser que entre outra pessoa, mas talvez não tenham. Então, é um trabalho. É um trabalho honroso, são duas conversas valiosas. Então, na conversa do que você faz criando novo, é muito possível você trabalhar com várias crianças, atendendo a necessidade de cada uma. E eu vou falar uma premissa que eu acho que se aplica para os dois, tá? E aí a gente vê como a gente aplica para os dois. Mas a aprendizagem não é algo que acontece do professor para o aluno. É algo que acontece do aluno para o aluno. A gente não tem ainda uma tecnologia de transmissão de conhecimento. A gente não tem como eu pegar e passar o conhecimento assim, ó, padre, e aí acerta a cabeça dela. Não, o melhor que eu posso fazer é formular palavras, formular uma história. Mas eu posso formular palavras e ainda assim a Adri não pegar. Porque não é sobre o que eu falo, não é sobre o que eu passo, é sobre o que a Adri descobre. E se o que eu estou falando ele está abrindo a oportunidade para a Adri descobrir algo ou não, é a primeira coisa. E dois, se a Adri tem interesse de descobrir algo sobre o que eu estou falando.
Quem aqui de você já não teve numa palestra e ficou viajando porque você não tinha nenhum interesse no que a pessoa estava falando? Tipo, não era uma pergunta para você. Ela estava respondendo coisas que você não tinha dúvida sobre. Então, não aterrissa. Então, é sobre o aprendizado, é algo que acontece do aluno para o aluno. E o papel do educador, ele é simplesmente criar um ambiente onde isso pode acontecer. Seja porque ele está inventando uma história, e aí essa história, ou está contando uma história que existe, e essa história abre oportunidade para dentro da história o aluno descobrir algo, seja porque ele está tentando quebrar e estruturar um conhecimento que o aluno tem dúvidas sobre, de forma que isso o aluno entende melhor o processo, seja porque ou seja porque o professor está criando simplesmente um ambiente ou uma experiência aonde a aprendizagem pode acontecer. Então, nem necessariamente a forma sempre de educar ou de ensinar, ela é através de explicação, através de livro ou através de giz lousa. Você pode explorar outras formas, seja na educação nova ou seja no sistema antigo também. Eu gosto muito de pensar, quando você vê o filme, quando você vê a série Merli, já viu a série Merli, Dri? Merli. É de um educador, ele é ensino médio ou colegial, né? Ou faculdade, enfim. Ele é uma série espanhol de um professor de filosofia da faculdade ou ensino médio, mas ele É é bem não ensino linear. médio. Ensino Então ele médio ensina primeiro. diálogos, ele leva os alunos para fora, para o pátio, para a grama, ele cria coisas, cria peças, ele encontra formas diferentes. Já viu o filme Como Estrelas na Terra? Tá, ele é maravilhoso, tá? Um dos melhores filmes que existe. Assiste muito forte, é sobre uma criança disléxica indiana e um professor não linear que aparece. E aí é com crianças pequenas. E aí o professor ele toma caminhos diferentes, caminhos não lineares para a aprendizagem ou para a descoberta acontecer. Então, existe dentro do sistema possibilidades de você criar formas diferentes, ambientes diferentes de aprendizagem aonde você pode fazer o currículo conversar mais, porque no sistema tradicional você precisa ali seguir, né, como professor, o currículo, a grade escolar, as coisas. Então, no sistema novo, você não precisa seguir nada. Você só cria, por exemplo, no sistema novo, cara, dá para você numa aula, tipo, dividir a turma, é um professor só, mas você divide a turma em 4, 5 grupos e coloca e fala, gente, quem quer saber hoje sobre dinheiro, fica aqui. Quem quer saber hoje sobre isso, fica aqui. Quem quer saber... E as crianças se dividem sobre o assunto que elas mais querem descobrir, e você oferece uma dinâmica, uma experiência que cada uma delas, que cada grupo, onde a experiência você não precisa fazer, mas a experiência permite uma aprendizagem, ou permite uma descoberta, ou permite algo. Então, isso num sistema alternativo onde você pode criar, né? Ou você só deixa as crianças brincando e você vai passando por criança e criança e abrindo pequenas portas de aprendizagem durante o dia. Então, enfim, cria experimentos para cada criança. Tem muitas coisas que você pode fazer no alternativo. No, no tradicional, você tem ali uma grade a seguir. O que você pode fazer é seguir uma linha muito de Paulo Freire, né? De você criar uma conexão entre aquele conteúdo com a vida e a realidade daquele grupo de crianças. Então, não é tão personalizado quanto a alternativa, mas é muito melhor do que uma não personalização. Então, como que eu posso escanear essas crianças e fazer uma média das necessidades que elas podem ter? De novo, repito, não é o jeito mais eficiente existente, mas dentro do sistema é uma ótima possibilidade. Então, eu faço uma média do que aquelas crianças, necessidades que elas podem ter, eu inicio a aula tornando a necessidade pungente, latente. Então, o que que é fazer isso? Em vez de começar a aula onde eu vou falar sobre matemática básica, e aí eu vou dar aquela aulinha que tem aquela página do livro que mostra o dinheiro, sabe? E explica um pouquinho sobre ele. Então, vamos por começar essa aula. Ao invés de começar ela, abra um livro na página 55, vamos ler sobre isso. Você pode começar ela de uma forma que você traz a necessidade à tona. Como, vocês já se perguntaram o que que é essa, por que que às vezes o papai e a mamãe têm dinheiro e por que às vezes ele não tem para comprar as coisas? Esse é um jeito de começar que traz a necessidade latente, ele ressona a pergunta para fora da criança.
A criança estava viajando e ela, pera, eu quero saber, porque o papai e a mamãe às vezes têm dinheiro, às vezes não têm dinheiro. E aí, essa necessidade latente, e ali você tem a oportunidade de ensinar sobre educação financeira, sobre matemática, sobre cidadania, sobre coisas diferentes que estão na grade, mas partindo a partir desse outro lugar. Então, essa é uma alternativa para. Assim, existe muito do que dá para fazer, muita coisa legal que dá para fazer dentro do sistema. Existe muita coisa legal que dá para fazer. Eu só não gosto de bater o martelo como a melhor coisa, porque a gente precisa saber que um novo prédio precisa ser construído. A gente não pode ignorar que um novo prédio precisa ser construído. Mas muita coisa legal dá para ser feita dentro do sistema e que já é muito melhor do que do que o que existe, muito mais potencial e possibilidade pode ser criado. E aí é sobre usar nossa criatividade, nossos gremlins, nossa no... E também, gente, utilizar ajuda. Sabe? Se você é uma professora, tem forças da natureza que querem te ajudar a criar um ambiente extraordinário para aquelas crianças, sabe? Tipo, Gaia tá no seu time, sabe? Tipo, não sei a sua crença, mas Deus está no seu time, os espíritos estão no seu time, depende da crença que você tem, mas tem forças no seu time, se você está amparando espaço para crianças. Sabe? Acende uma vela no canto da sala de aula, uma vela 7 dias em casa. Pede uma força, pede uma ajuda. E uma criatividade maior, ideias diferentes vão te acompanhar e te ajudar a parar espaço para essas crianças, sabe? Israel, é, quando você falou lá no início, essa questão, tipo assim, a criança ainda não está curiosa sobre determinada coisa, ela não tem uma pergunta. Eu também, assim, e depois você foi complementando isso, isso foi decantando aqui dentro de mim, mas eu lembrei muito de Rubem Alves, quando ele disse assim, que o papel do professor é mostre o mundo, eis o mundo. Olha o mundo como é maravilhoso, sabe? Tipo, uau, olha como o mundo é lindo. Um poder de encantamento, porque às vezes a criança realmente não vai ter interesse em aprender um determinado assunto do currículo. Mas a forma como a gente às vezes apresenta isso, com encantamento, sabe? Eu lembro de uma professora que eu acompanhei a prática dela de história, que ela chegava na sala de aula, era 6º ano do ensino fundamental. Ela fechava a porta assim devagarzinho e ela diminuiu o som, a voz e falava assim: hoje é dia que eu vou contar para vocês todas as fofocas. Aí ela contava a história do Brasil baseada nas fofocas dos personagens. E as crianças de 6º ano, elas ficavam, sabe? E assim, aquela professora era ovacionada para continuar a história sob uma ótica de fofoca. Então, assim, às vezes a criança não está inclinada para aquilo. Eu postei no meu Instagram esses dias uma professora que traz uma latinha de refrigerante com o nome de uma criança. Então tá lá o nome Nicole, na latinha lá. Gente, vocês não vão acreditar que eu fui almoçar e o homem me deu uma... Ah, não vou contar. Não vou contar, não é possível uma coisa dessa. E as crianças, tipo... Ah! E aí ele fala, tem Nicole na minha latinha de refrigerante. E depois ela vai e introduz as etapas da alfabetização e a escrita do nome Coca-Cola, fez a latinha com o nome de cada... Ela faz todo o percurso da alfabetização, mas primeiro ela gera um encantamento, um desejo, que às vezes não é da criança, mas a forma como o mundo é apresentado, a magia, aquilo desperta o interesse. Eu lembro também, quando eu era professora da infância, assim, gente, isso tem 20 anos, muitos anos, que eu queria muito que os meus alunos se encantassem pela leitura, sabe? Eu queria muito que eles amassem ler, eu amava ler. E eu lembro, assim, que eu pedi cada criança, eu quebrei uma regra da escola, cada criança trazia uma almofada, o meu armário era só almofada, porque não cabia mais nada. E aí a gente saía pela escola, ocupando os espaços da escola, e a gente deitava nas almofadas, e eu escolhi uns livros que eu ria, eu parava, aí eu chorava, e eu falava, ai, não acredito, eu mostrava a minha emoção. Tinha um livro, Memórias Zoológicas, da Silva Ortoff, que é um livro que ele tem muito humor. E eu, assim, eu tinha que parar para poder dar muita risada. A gente rolava no chão, a gente perdia a leitura. E eu lembro que essa turma especificamente, ela formou uma turma de leitores. Eles saíram leitores, apaixonados pela leitura. Então, eu acho que, sabe, a gente tem como mostrar os conteúdos difíceis e densos, mas às vezes trazendo um encantamento para também talvez despertar essa curiosidade que não é natural ou inclinação Uhum. que não é, mas dependendo de como ela vê, vai se tornar uma curiosidade, né?
Acho que Sim, veio e Gente, tem que pensar também nessa parte de que as crianças elas vêm para conhecer o mundo através dos adultos mesmo, né? Quando ela vem no questão familiar, ela vem com a família e muito do que muitos educadores de homeschooling e unschooling falam é, cara, o que que você vai ensinar para a criança? Você vai mostrar a sua vida. Não quer dizer que é a vida que ela vai seguir, não quer dizer que é o que ela vai viver depois, mas você vai mostrar as coisas que você mais gosta para ela, porque você vai estar vivendo a sua vida e ela vai estar te acompanhando até que ela escolha, comece a escolher as coisas dela. Você vai mostrar o que te interessa, o que você gosta, a sua vida. Imagina só se cada professor de uma escola tradicional falasse sobre o que gosta dentro de cada assunto. Tipo, se professor de matemática falar sobre as coisas que mais gosta dentro da matemática, explorasse as coisas que mais acha mais divertido e mais fascinante. E o de português, o que é mais fascinante, o de história, o que é mais fascinante. Mesmo que grande parte do conteúdo, uma parte deles não seja o que a criança utilize ou não depois, ela vai aprender o que que é um ser humano encantado por algo. Vai aprender como é a dedicação do ser humano que se apaixona por algo. Vai aprender que seres humanos se apaixonam por coisas. Algumas das coisas que ela ouvir, ela vai achar muito incrível e vai gostar e vai ser muito útil para ela. Então, é muito valioso isso, assim, de você mostrar mesmo aquilo que você mais se encanta por, né? Eu lembro de uma aula que eu vi, assim, que foi, cara, uma professora que fez uma aula de história na Índia. Deus, a professora, ela botou todo mundo em círculo e foi fazer uma aula de história sobre Alexandre o Grande, tá? Eu não, eu tava grudado na cadeira, meus olhos nela. Eu queria voltar para a escola para ver mais, para continuar a ver a continuação da aula, porque era incrível, eu fiquei grudado assim, eu tava vidrado, eu não conseguia piscar, porque ela contava a história fazendo pausas no meio da história para analisar a psique dele. Tipo, entender fazer pergunta para a turma, tipo, o que que será que motivava ele a fazer isso? E começava a ver sobre as sombras e a psique, os traumas dele para tomar tal ação. E era uma aula de história, sabe? Então, tipo, e ela tava contando coisas que fascinam ela. Então, eu acho que é muito bonita assim essa possibilidade, Amanda, de você mostrar as coisas que mais te apaixonam, sabe? Também a partir desse lugar e criar esse encantamento. Porque a verdade é que se tem uma coisa que é muito valiosa construindo uma criança desde pequeno, assim, construir com exemplo e com as possibilidades que você apresenta, é um encantamento pelo que é belo. Isso é uma coisa, assim, que molda caráter de uma forma assombrosa, assim. Me surpreende o quanto algo tão simples e tão não linear, como simplesmente construir apreço pelo que é belo, molda caráter. Porque a verdade é que virtudes, elas são belas. E outras coisas como enganar, trair, matar, elas não são belas, não são bonitas, não são uma obra de arte, não são. E quando a criança ela desenvolve um gosto pela beleza, ela naturalmente vira mais virtuosa. E é muito do que os filósofos antigos falavam sobre como é isso, né? As virtudes elas são bonitas, cara. Elas são belas de se ver. E só desenvolver um gosto pela beleza das coisas em cada dimensão já é um acréscimo incrível para a vida de uma construção de valores numa criança. vou tentar falar, mas aqui tá bem barulhento. Tá dando para me ouvir? Dá para ouvir sem nenhum barulho, Dri. Tá, ótimo. Tá bem legal, É, perfeito. eu fui ficando muito emocionada aqui, porque é, eu consigo reconhecer muita coisa do que vocês dizem que eu já faço, mas como eu estava paralisada nesse abismo, eu não conseguia reconhecer, sabe? Eu trabalho numa instituição que ela não é tão tradicional, né? Que ela não tem uma sistematização pedagógica de BNCC tão rigorosa, com direcionamentos tão firmes do que tem que ser feito, de como tem que ser feito. Então, existe uma liberdade de docência ali, existe uma liberdade dos professores colocarem
os seus saberes, ou conduzir as crianças nessas curiosidades do que eles podem aprender, ou podem aprofundar, que só disso acontecer ali já é um grande diferencial, né? A Amanda estava contando desse projeto autoral, né, em que a criança, em que o adolescente ele busca ali fazer algo do seu interesse com determinada margem dos adultos ali. E nós temos isso também. Estou fazendo agora com eles, que está sendo uma coisa maravilhosa. A gente faz isso algumas vezes por ano. Os meus alunos são novos, são 6, 7, no máximo 8 anos. Então, agradeço a fala de vocês, que me fazem enxergar que já acontece algumas coisas, né? E que isso também é valoroso. E que isso também é valioso e que traz uma diferença na vida deles. Para mim foi importante ouvir que, de alguma forma, aquilo que eu penso está sendo aplicado, aquilo que eu desejo está sendo aplicado. Faz eu perceber que eu tenho feito alguma diferença. Então, Sim. obrigada. Oh, meu Meu Deus. filho está preocupado aqui. Está preocupado que a mamãe está chorando. E ele é da minha sala. Ele é É? aluno. Ah, que lindo, Obrigada, Dri. viu, amor? Eu tô bem, tô emocionada. Que lindo, Dri. É, Fico esse é feliz. mais um motivo também da minha preocupação tão grande em estar lá e levar o que eu tenho de melhor, né? E que por muitos momentos eu duvido se tem qual é o valor desse melhor meu, né? Uhum. Então, obrigada. Hum. Obrigada. Feliz, assim, não ajuda, não nos ajuda, nem ajuda ninguém a gente ficar se batendo, se cobrando, sabe? Ou tentando. A real é que acho que é sobre a gente fazer o que a gente sente, mesmo que às vezes a gente não encontrou ainda as razões para isso, sabe? Se você sente de estar no sistema e é o que você sente dentro, antes de ter essa conversa que a gente teve agora ou depois, é o que você sente, sabe? É o caminho, a gente tem caminhos na vida. E todos esses caminhos são importantes, seja que a gente já encontrou as respostas lógicas do porquê eles são importantes ou não. Sabe, tipo, agora, Adri, você teve uma oportunidade de. Você, você estava sentindo que era o caminho estar na escola. Se você não estivesse sentindo, você não estaria na escola, você teria saído já. Então, você estava sentindo. Mas porque você não tinha encontrado uma resposta lógica de que realmente era valioso, de que realmente fazia sentido, você estava se batendo, sabe? Se torturando. E agora você encontrou uma resposta lógica. E aí isso aliviou. Mas como a gente pode, a partir de agora, não precisar mais das respostas lógicas para parar de nos torturar? Sabe? Tipo, como a gente pode. Cara, eu ainda não tenho uma resposta lógica, mas eu sinto que é aqui. E eu vou ser feliz, sabe? Tipo, no sentido de eu não vou me torturar. Eu tô sentindo que é aqui, mesmo que eu ainda não tenha a resposta lógica para isso, sabe? Porque, eu acho que a gente não precisa, sabe, se torturar quando a gente sente um caminho pra gente tomar, mesmo que ainda não tenha a resposta lógica para isso, sabe? Então, feliz com esse papo que a gente tendo. Feliz que provavelmente hoje eu vou gravar vídeos depois daqui. E aí, sobre essas premissas, sobre essas ideias que eu criei uma série de vídeos aqui para gravar para Instagram. E eles vão ser divididos entre isso, assim, entre vídeos que são sobre resolver o seu BO
entre vídeos que são sobre realmente apoiar as crianças a serem o que elas vieram a ser. E aí vai ser Eu uma. queria, Eu quero. Pode Diga. falar. eu queria falar sobre essa premissa de resolver os seus BOs, que para mim tem quase uma camada de anular o adulto no processo, como se o adulto só servisse para resolver os seus BOs para amparar espaço para a criança. E para mim tem uma coisa que falta aí, que é: nós também somos seres que viemos com uma semente. Então tem algo como quase tipo resolver o seu BO para também trazer a sua semente para o mundo. Ao mesmo tempo em que você cria essa matriz e uma plataforma de adulto para amparar espaço para a criança trazer a semente dela. Então isso eu nem sei como pôr Uhum, em palavras. uhum, uhum, Me veio aqui um questionamento, Camille, que é, será que a gente veio também, será que essa minha semente, ela tem um caminho único, tem um propósito único, né? E se tem uma criança na minha vida, tem crianças na minha vida, esse também talvez não seja um único propósito, mas um deles, ou por um período de tempo, né? Então, uhum, algo E nesse e sentido. escutando você é quase como me vem um meme das mães assim, que depois que muitas mulheres se tornam mães, é tipo: essa é a minha semente, é sobre as crianças, é sobre amparar espaço para esse ser. E sim, é também. Mas a minha sensação é que tem tipo, uau, um universo de coisas daquele ser para semear e para trazer como ser, não como mãe e pai, como ser. Uhum. uhum. Sim, minha pergunta, assim, o que você fala faz muito sentido pra mim, Cami, porque as coisas do Resolver Seus BOs, elas ajudam na vida, e elas são sobre isso. Eu me pergunto só em quesito de comunicação pra fora, se não é valioso focar, assim, sabe? Porque, sabe, no sentido de a educação arcana é sobre se desenvolver para amparar espaço para as crianças. E isso é a Uhum. arte de educação arcana. Quando se você vai no Possibility Management, é sobre você se desenvolver para você descobrir seu valor no Uhum. material e entregar ele no mundo. Então, tenho a impressão que deixar uma direção clara permite a clareza da pesquisa e da partilha do, do que, Sim. sabe, do que a gente está fazendo. É tipo, então tem essa dúvida, assim, para mim, que fica, fica no campo, sabe? Quando eu estava escutando você falar, veio, tipo, muito medo, e eu quero falar, acho, desse medo, assim, que é justamente, de alguma forma, isso reforçar esse meme, que eu só preciso me resolver para amparar espaço para as crianças, e quase como anula o ser do adulto por trás. Então, eu só quero nomear esse medo. Ou Uhum, que eu precisaria estar pronta para poder amparar espaço para outra criança, sabe? Ou que eu preciso chegar em algum lugar para que eu seja capaz, assim. Também me vem isso, esse medo, assim. uhum, uhum, Que eu vejo que nessa contribuição de resolver os BOs, o que os filhos eles representam assim quando eles chegam na nossa vida? A grande oportunidade de rever as nossas dores e as nossas questões. Eu, Cris, fui olhar para as minhas dores depois que eu tive os meus filhos. Só que muitos adultos ainda ficam na inconsciência sobre isso. Então, é bem provável que muitos adultos que têm filhos nem tenham consciência ainda de que eles têm BOs para serem resolvidos. E à medida que a criança vai pagando o preço de lidar com isso, é que ele vai fazendo algum movimento de olhar com alguma consciência sobre isso. Né? Assim, o uhum. grande portal que se abriu na minha vida veio através dos meus filhos. E eu sou super grata a eles por isso, assim.
né? E eu não resolvo para poder só amparar espaço para eles. Eu resolvo os meus BOs para poder conseguir ser melhor para mim, me dar o meu melhor, estar comigo, assim. Isso é valioso para mim também. E na vida adulta, às vezes a gente não tem espaço, quando a gente se torna mãe, nem para olhar também para isso. Sabe que é muito louco? Quando eu escuto a coisa que você falou, Camila e Amanda, pra mim esse é um BO pra resolver. Tipo, achar que eu preciso chegar em algum lugar, ou achar Uhum. que eu tô aqui só pra ser mãe, é um BO pra resolver também. Sim. Entra na lista Sim. dos. E mais um BO que a Cris trouxe também, que eu acho que é muito real, é essa coisa do pai achar, muitas vezes, que ele não tem BOs, porque muitas vezes eu escuto os pais dizerem assim: não, mas o meu pai era muito violento comigo, mas isso me fez forte, e isso não me matou, e esse é o jeito certo. E isso é muito real, assim, é tanta inconsciência que a pessoa não consegue nem validar que existiu ali algo que criou um BO nela, ela, de tanta negação. Essa frase mas eu não morri, sabe? Eu falo, eu Uhum. apanhei e não morri, né? Minha mãe me batia, mas me fez o homem que eu sou hoje, então quer dizer que eu posso bater no meu filho? Então, assim, nem identifica, né? Certo. Essas horas eu sou grato ao Possibility Management pela possibilidade de ser um conscious vessel, consciente. Porque eu acho que esse tipo de abertura pode funcionar muitas vezes nessa hora, assim. Sabe? Eu lembro que uma vez a minha avó tava falando isso pra Vera. Minha avó fez ETB, né? Minha avó e minha mãe fizeram ETB. Olha que alegria. Aí Nossa. minha avó tava no México, num ETB com a Vera. E aí minha avó falou uma coisa assim de, não, mas não tem nenhum trauma com meus pais, eles fizeram tudo certo. Aí a Vera soltou é, não é o que se vê pela vida da sua filha e do seu neto. Isso- Nossa. E aí minha avó ficou pistola, odiou a Vera por 24 horas, mas ficou líquido o suficiente e depois conseguiu perceber. Então, é uma, é uma beleza, assim, o que essas possibilidades não lineares de abrir rasgos na caixa do outro se criam quando você é perigoso o suficiente. Agora deu medo do lápis. Eu já estava assim com uns 30% de medo, agora ele foi com uns 80%. Mas foi no ETB, Dri, não foi no web. Boa. Ô, gente, o campo web já está assim bagunçando a minha vida toda aqui. Impressionante, assim. Foi eu fazer a inscrição, comprar a passagem, o negócio já começou a borbulhar aqui. Eu estou impressionada. Da coisa boa. Nossa, eu tô feliz, hein, com esse lab. Muito Bora, feliz. Dri, bora. Bora, Dri. Eu acho que é por isso que eu não compro as coisas com antecedência, porque eu fico sofrendo aqui esse campo, e aí eu fico achando que eu não vou. Ah, não, tá ruim demais, eu não vou nem pagar. Aí, é porque eu sempre deixo por última hora, né, Cris? E eu acho que é meio por isso. Maravilha, gente. Gratidão. Foi lindo esse encontro, foi muito bom. Vamos só antes a gente já sair organizado com missõezinhas, tarefas, o que cada um consegue pegar essa semana. Então, a Ju não veio e não tá vindo nesses encontros. Queria saber quem estaria disponível para subir a gravação no YouTube. Você tem Eu acesso já, posso. né, Camille? Eu acho. Ele Maravilha. já. Tá. Então, eu vou mandar o link no grupo. Aí, Camille sobe no YouTube. Amanda faz a capa. É, queria saber quem podia fazer o resumo entre Cris e Natália de hoje, assim. É, eu me disponho, mas eu não sei, como eu falei muito, participei muito, eu não sei se eu vou ter condições, porque eu não fiquei anotando. Não, sim, acho que ninguém anotou. É uma questão. Daria para ser. Acho que a melhor forma seria coletivamente. Então, se uma das três pudesse fazer a primeira versão
colocando tudo que você lembra das pérolas, assim, só o suprassumo. Tipo, Que a isso, isso. Amanda fez a transcrição também, né? E aí, tipo, pegar essa Eu acho. transcrição, mas assim, tentar colocar só o suprassumo, aí as outras duas revisam e adicionam o que tá faltando, editam, deixam naquele formato nossos resumos o mais, assim, quanto mais suprassumos resumos são, melhor. Tipo, existem dois trabalhos importantes a serem feitos, o trabalho de construir o novo e o trabalho de ficar. Ambos têm importância, porque senão você perde uma geração inteira. Tipo, pá, resumo. Eu Sobre, fiz, sabe? eu anotei algumas coisas aqui que tipo, bateram para mim. Então, eu posso Legal. compartilhar. Não é muito, então eu compartilho lá no Sim. grupo que pode Você servir pode de. mandar uma foto também, só Camille, para ser mais Hum, rápido. E aí a uhum. Adri, a Cris, a Natália veem isso e já transcrevem. Então, montam, organizam esse resumo bonito, porque é isso, né? Com o passar dos encontros, gente, a gente ter resumos bem bonitos, bem organizados, isso é um material muito foda para as pessoas poderem consultar, pegar essas pérolas, sabe? Legal. Gratidão, então. Nos vemos próxima semana. Que alegria estar com vocês, viu? Um beijo. Beijo, gente. Esse pessoal, bom dia.